Salve galera, falando direto aqui do Velocitar com o Ricardo Arcuri, meu parceiro de sempre. Arcuri, tá quente, amanhã o quali acontece meio-dia. A gente tem visto essa questão dos pneus, principalmente nos Hondas, bastante importante. Qual a sua previsão para o que vai acontecer amanhã? E já emenda falando com o que você acha que acontece na prova, primeira prova, que é amanhã no fim do dia, a temperatura mais amena. Bom, vamos começar então pelos pneus. A gente estava conversando com o responsável da Hankook sobre pneus, ele falou algumas coisas bem interessantes. Primeiro, falando de uma coisa é desgaste, outra coisa é perda de desempenho. O desgaste dos pneus, aquela mecânica do raspar, você deixar a borracha, às vezes ficar um estalo na pista, acontece. Por quê? Nós temos uma pista muito abrasiva com um asfalto relativamente velho aqui de Velocitar, somado ao fato de estar muito calor, mas está muito quente, tá? Porém, eu acho que vão ter temperaturas parecidas com o Curvelo, com um asfalto um pouco piorado. Em matéria de desgaste, os pneus estão sofrendo, precisa de uma gestão daqui para o começo da corrida. Mas a parte boa é que em matéria de gap, ou seja, do pneu novo ao pneu velho, fim da vida dele, a diferença de tempo não passa de meio segundo. Isso significa que você tem uma constância nesse desenvolvimento. E isso é muito legal, porque você não consegue ter muita perda, então você não vai sentir um cara caindo muito por causa do pneu velho. Você pode ter problemas de desgaste, do pneu às vezes furar porque está muito desgastado, mas não por causa de desempenho. E isso é muito bom. Pneu constante, constância é sempre bom para qualquer piloto, para qualquer máquina. Então sim, isso é muito legal. Falando agora de corrida, tivemos a Honda liderando os treinos livres. Já dá para entender que teremos um quali com a Honda lá em cima até agora, novidade. Mas tivemos um Cupra e um Peugeot andando juntos. E é um ponto que eu já falei, inclusive, nas transmissões do ano passado. Velocitar é um circuito que tem muito pouca reta e muito trecho de curva de alta. Coisas que carros hatch costumam gostar mais que sedãs. Então, para os hatches, que são os Cupras e os Peugeots, talvez seja o melhor circuito do ano para eles terem uma chance de vencer os Hondas, que são sedãs. Temos uma vantagem sim, não é que é uma vantagem, mas talvez uma equivalência que não aconteceu a temporada inteira em relação a essas máquinas. E ainda tem um agravante. Temos duas mudanças no balanço de performance. Primeiro, o Honda K7, que são os Hondas antigos, do Mariano Pernia, do Adrian Tiriano e o Fernando Cross correndo com a Port-Hack, eles estão 10 kg mais leves. E os Peugeots também. Então, num circuito onde os hatches mandam bem, somado a um Peugeot que está com menos peso, você já começa a pensar que coisas podem facilitar para esse lado. Pode dar bom. Então, é algo para a gente prestar atenção. Significa que a Honda não vai fazer o quali? Não. Significa que a gente pode ter uma situação talvez mais próxima de não termos um pole-Honda. Quali, tá? Para a corrida, aí... Só para eu fazer uma pergunta dentro desse contexto, o carro mais leve, primeiro, significa que ele tende a gastar ou desgastar menos o pneu? Sim. E outra coisa também, no BOP do Peugeot, eles baixaram 10 centímetros, o carro está um pouquinho, 10 milímetros, o carro está um pouquinho mais baixo. Também. Isso vai influenciar alguma coisa de pneu ou é mais questão da velocidade? Eu acho que influencia mais em questão de velocidade de curva, principalmente curvas de média alta, que é onde, onde você tem a parte do balanço, seu carro mais baixo, baixo centro de gravidade, você sente melhor o carro contornando melhor. Ajuda em curva de baixa? Ajuda, mas eu acho que é mais sensível ainda em curvas de média alta, que passa menos lá embaixo, ajuda melhor a ter essa resposta. Que curva você acha que seria? Caipirinha, antes da mata lá em cima, são trechos de curva de alta. E ajuda um pouco na freada, então na freada ali antes do saca-rolha, é um trecho. A gente pode, sei lá, esperar o Peugeot ultrapassando alguém nesses pontos ou continua travado? Eu acho que a curva da mata pro TCR é muito boa. O TCR se dá bem lá na curva da mata. Então você tem aqui a final da reta e a curva da mata, são 2 pontos de ultrapassagem e também o saca-rolha. Se você conseguir botar do lado e tá melhor, é um lugar também que pode ter uma ultrapassagem. O TCR lida bem com esse circuito, faz uma coisa da ultrapassagem. Eu acho que vai ser uma corrida muito menos pragmática do que foi Curvelo. Curvelo era praticamente impossível. Aqui não, aqui a gente vai ter, eu acredito que vai ter ultrapassagem, mesmo nessa condição de pista tão quente como estava em Curvelo, tá? E, só terminando, a corrida, eu acho que essa coisa do hatch vai ser ainda mais proeminente,
tá? Não significa que eles vão ganhar, mas eu acho que eles vão ter uma vantagenzinha que talvez os Honda não tenham. Então é algo a gente prestar atenção. Até agora, quando eu falei isso, eu errei quase tudo. Mas o que eu tô pensando tem fundamento. Então é algo pra gente prestar atenção nessa corrida, nessas duas corridas. No sábado, 4 horas da tarde, que vai estar uma temperatura um pouco mais baixa, eu reitero, um pouco mais baixa. Mas a do domingo de manhã, que vai ser 10h30 da manhã, você vai ter uma situação que a pista já vai estar relativamente quente e ela vai terminar mais quente ainda, parecida com a do Cali, que vai estar fervendo. E aí entra uma coisa interessante, quem não cuidar dos pneus no começo da corrida pode sofrer muito no final, porque vai ter um aumento geométrico de desgaste durante a segunda corrida, algo para prestar atenção.